alguém que fez algo de ruim para nós. E nós esquecemos que o principal estará no poço ou estará na igreja, que é Jesus. E no momento que ele tem ou ele está nesse ambiente, o ambiente ele é modificado. O ambiente ele é transformado. E eu te pergunto essa noite, qual é a sua necessidade nesse momento? A mulher samaritana, ela foi até o poço. Você veio até a igreja. Qual é a sua necessidade nesse momento? E eu fui pesquisar um pouco sobre poço. Conforme o dicionário online, o poço é um grande buraco, geralmente circular e murado, cavado na terra a fim de atingir o lençol aquífero, ou lençol aquático, né? Para tirar água. E no Antigo Testamento, Jacó, ele sai da sua terra e vai começar a cavar vários poços. Em um determinado tempo, um poço é entulhado de Isaac. E outros poços, eles brigavam porque eles chegavam numa terra e aquela terra já tinha dono. E ali contendia, o pessoal esperava ele abrir um poço, jorrar água e as pessoas iam brigar. E os samaritanos, eles não se davam com os judeus. E aí o primeiro nível de poço que nós temos, o primeiro poço, ele é simples ou raso. E aqui eu faço uma comparação com uma pessoa que ouviu falar de Jesus e decidiu se batizar. Porém tem medo de viver as coisas de Deus, renunciar o seu eu e fazer algo, que é deixar o seu passado. E hoje nós tivemos, para a honra e glória do Senhor, batismo. Foram 6 pessoas que decidiram descer as águas e foram batizadas. Eu posso ouvir um amém, um aplauso para o nome do Senhor Jesus? E elas decidiram ter um tempo com Jesus. Então esse é o nível de poço. E tem a profundidade, no máximo 20 metros. Segundo poço, um pouco mais fundo que o primeiro, chamado de semi-artesiano. Eu posso fazer uma correlação com uma pessoa, um irmão, que já encontrou Jesus, teve algumas experiências com Deus, porém, o seu eu ainda está muito forte. Jesus, eu não posso renunciar a isso. Eu não posso abandonar esse pecado para te seguir. Eu não posso deixar o que eu fazia, mas eu estou tendo experiência com Deus. Eu estou tendo experiência com o Espírito Santo, mas porém, ainda não renunciei totalmente o pecado. Escolhe muitas vezes as coisas de Deus, e outras vezes escolhe aquilo que o mundo proporciona. Então ele não está nem no raso e nem no fundo, ele está no intermediário. E quantos de nós nos colocamos numa posição dessa? Quantas vezes nós decidimos, temos experiência com Deus, conhecemos o sobrenatural, mas porém voltamos a buscar algo no passado. Voltamos a visitar aquilo que Deus nos libertou. E aí você consegue tomar um pouco de uma água boa, outra hora você pega a água embarrada, que você mesmo provocou. Mas nós, nesse segundo estágio, estamos limitando o que Deus tem para nós. E ele tem de 20 a 50 metros. O semi-artesiano. Terceiro poço, esse sim é fundo. Podemos comparar a um cristão que decidiu viver o sobrenatural de Deus
escolheu ser amigo de Jesus, desenvolveu um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, descobriu que o Evangelho é renúncia. Ele descobriu que para seguir Jesus, ele tem que renunciar sempre o seu eu. Ele tem que olhar sempre para o irmão. Ele tem que olhar sempre para aquela água gelada, como hoje estava à tarde, e decidir entrar para fazer o batismo daqueles que decidiram aceitar Jesus. E não estava fácil. Cadê o irmão Jonathan? Estava gelado, né? Mas glória a Deus. É entender que existe um propósito maior. É entender que você tem que dar exemplo aonde você for. Qual é o poço que você está? Primeiro, segundo, terceiro. E você tem que ser uma pessoa santificada. Nós estamos indo para o encontro com Deus agora. Semana que vem, posso ver um glória a Deus? Aleluia! E aqui eu quero dizer para você, servo, não brinque de ser servo. Não brinque com as coisas de Deus. Não faça as coisas de Deus pela metade. E eu quero deixar para você aqui bem claro. Se você não está sendo um bom testemunho na tua vida fora da igreja, não vá servir no encontro com Deus. Não vá. Porque ninguém quer ir brincar no encontro com Deus. Nós queremos ser pessoas, sabemos que nós erramos, sabemos que nós pecamos, mas nós temos que ter um bom testemunho fora da igreja. E o poço tem que ser fundo. O poço tem que ser fundo, para que Jesus estabeleça o reino na tua vida e na vida das pessoas que vocês forem cuidar no encontro com Deus. O Evangelho é em prol de vidas, é em prol de salvar vidas, é apontar Jesus, é caminhar mais perto de Jesus, é renunciar àquilo que o mundo diz que é bom. Seria muito bom estar em casa agora com frio, mas não. Nós escolhemos estar aqui adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém? Você deve alcançar Jesus com a sua vida primeiro. Seja testemunho de Jesus. E esse poço, ele tem em torno de, a partir de 50 metros a 2.000 metros de profundidade. E a gente vai entender que a água, quanto mais profunda, dependendo do solo, quanto mais profundo, ela vai romper a rocha, ela vai sair da rocha uma água cristalina. O que Deus fala para Moisés? Vai lá e toca naquela rocha, que daquela rocha sairá águas cristalinas. E a rocha é Jesus. Essa água a qual nós buscamos, uma água que mata a sede no mundo espiritual, somente em Jesus. Qual é a sua profundidade? Agora vamos ler o que diz o texto. Evangelho de João, de Jesus, escrito por João, capítulo 4, versículo 1 em diante. À medida que você for encontrando, se coloque de pé. Glória a Deus. E diz assim: portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega em uma cidade de Samaria, que é chamada de Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora,
o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te entronizamos mais uma vez aqui na sua casa, pedimos que o Senhor venha falar conosco, fala, Senhor, o nosso coração, ministra aquilo que o Senhor quer ministrar individualmente, Pai. Nós te damos liberdade e pedimos, passa, Senhor, passa no meio da sua igreja, vá sondando, esquadriando o coração. Tu tens liberdade, pois o reino é teu, a casa é tua, as pessoas que estão aqui, Senhor, são tuas, e nós te damos, Senhor, a legalidade, nós te damos, Senhor, a liberdade, Pai, para estar aqui conosco. Fica conosco, Espírito Santo, e faça a tua obra começar em mim, Jesus. Muito obrigado, amém. Você pode assentar? Veja que Jesus, ele tem que voltar para ter um encontro com essa mulher. Mas ele sabia que ele ia encontrar uma mulher lá. Não foi o acaso, não foi em vão que ele foi. Que ele voltou e tinha que passar por Samaria. Não é acaso que você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui, porque Deus tem algo para te entregar. Deus tem algo a te dar essa noite. Mas você está disposto e disposta a romper no mundo espiritual para que isso aconteça? Há um preço. O maior preço Jesus já pagou. Mas há um preço que você precisa pagar. Há um preço de renúncia muito forte que você precisa se posicionar para que você rompa no mundo espiritual, para que as coisas melhorem na tua vida, para que Jesus seja exaltado, glorificado através da sua vida. Mas você precisa romper no mundo espiritual, você precisa se posicionar. Não é viver daquilo que você já conhece de Jesus, porque conhecemos muito pouco. Mas é buscar aquilo que ainda não conhecemos em Jesus, buscar profundidades a qual ainda não acessamos, buscar autoridade que muitas vezes Deus ainda não derramou sobre a tua vida por falta de posicionamento. O texto fala que a mulher samaritana se depara com Jesus à beira do poço. Ela achou que por ser meio-dia ninguém estaria ali, mas pelo contrário, Jesus já estava ali. Jesus já estava esperando, Jesus já está te esperando, Jesus já estava me esperando. Mas o tempo de Jesus me esperar e eu encontrar Ele depende de mim, porque Ele já está te esperando. Como a mulher fez, muitas vezes nós encontramos Jesus e já começamos a questionar Ele. Por que disso? Por que daquilo? Não, mas tu não pode falar comigo. Eu sou um pecador, eu sou ímpio, não sei o que. Coloco muitas vírgulas no diálogo que Jesus tem. E eu digo para você e digo para mim mesmo: Jesus sabe de tudo. Mesmo que você esconda de você mesmo, Jesus já sabe. Exatamente o que você está pensando nesse momento, Jesus sabe. E o texto vai nos dizer: então disse a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria?
porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Porque nós cristãos, nós não nos relacionamos com pessoas ímpias, mas para ter um relacionamento de amizade, por exemplo, nós devemos nos relacionar com eles para trazer eles à luz da palavra, para trazer eles para Cristo, para não ele nos levar para o mundo. E muitas vezes nós não temos esse relacionamento porque nós não sabemos quem somos em Jesus. Eu vou lá evangelizar lá no bar. Não, tu vai cair. Tu vai passar uma imagem que não é de Jesus. Mas Jesus se fazia de tolo. Sim, ele se fazia de tolo. Mas me diga onde é que ele pecou. Me diz aonde que ele caluniou alguém. Me diz aonde ele falou mal de alguém. Sabendo que Judas ia trair ele, ele não falou para ninguém que era Judas, mas estava sentado com ele. E a palavra diz que ele meteu a mão e repartiu o pão juntamente com Judas. E nós rotulamos as pessoas. Nós não queremos entrar na vila, nós não queremos ir em outro lugar, porque eles não são merecedores, pelo contrário, eles merecem. Jesus morreu para toda a humanidade, para todas as criaturas, pois Jesus, Deus fez as criaturas, o homem que eu estou falando. Jesus respondeu e disse: se tu conheceste o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria a água da vida. Eu e você, nós conhecemos o dom de Deus? Nós conhecemos verdadeiramente o dom de Deus? Vou dizer que não. Sabe por quê? Se nós conhecêssemos verdadeiramente o dom de Deus, não tinha depressão, não tinha suicídio, não tinha separação, não tinha o pecado. Nós não conhecemos o dom de Deus. O dom de Deus é renunciar a tudo, todo pecado. E é de graça. E disse a mulher, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Nós sabemos aonde tem água viva. Hoje nós sabemos. Está ali na cruz. A água da vida está na cruz. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. A água da vida é aquele ali, aquele que virá buscar a sua noiva. Ela não sabia, mas nós sabemos hoje. E nós queremos reter. Nós queremos pegar Jesus e colocar Ele somente aqui no altar ou somente nas paredes. Não. O dom de Deus é para todos. Há uma seara para você. Deus colocou na sua mão um campo que é seu. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? O que você tem é maior que Jesus? O seu salário é maior que Jesus? O seu sustento é maior que Jesus? A roupa que tu veste é maior que Jesus? O teu emprego, a tua empresa é maior que Jesus? Não. E aqui ela faz um comparativo trazendo para os dias de hoje. Você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço?
E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. A diferença entre o poço, e aqui que ele fala, uma fonte de água viva, poço nós conseguimos reter, é aquele círculo, ali está cheio de água, mas você tem que tirar dali só. E aqui quando ele fala que é uma fonte de água viva para jorrar, ele está dizendo que através da minha vida, da sua vida, o Espírito Santo, ele vai jorrar sobre as outras pessoas, e vai fluir um rio de água viva de dentro de você. Mas para isso você tem que entender quem é Jesus, aonde está o Evangelho, o que Ele fez para você, como Ele alcançou você, e assim fluirá um rio de água viva de dentro de você. O comparativo com o poço é diferente. O poço é como se fosse, está aqui dentro, está represado. Mas Jesus não veio para mim e para você, para que nós represássemos Ele num copo, ou numa igreja, ou na nossa casa, não. Ele veio para mudar o meu caráter, Ele veio para transformar a minha vida, Ele veio para transformar vidas de vocês, para que vocês alcancem outras famílias, outras vidas. Esse é o Jesus a qual nós servimos. E ele fala jorrar para a vida eterna. Não é o hoje, não é o agora, é o eterno. É quando nós vestirmos o paletó de madeira e ter a consciência que nós iremos morar com Jesus. E ela vai dizer assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-lo. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus revela o mais íntimo do coração dela, e Jesus nos revela essa noite o mais íntimo do nosso coração. Ela deve pensar: mas como esse homem judeu sabe que eu não tenho marido? Ou como Jesus essa noite sabe de tudo aquilo que eu estou passando, dos sofrimentos a qual eu tenho enfrentado dia após dia, as palavras que têm lançado contra mim, as ofensas que eu tenho recebido, e ao contrário também, as palavras que muitas vezes falamos erroneamente sobre um irmão ou de uma irmã. Jesus também sabe. E a mulher responde e disse: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aqui ele já mexe no sentimento dela. Já faz ela pensar o que ela fez de errado. Por que ela se separou? E agora por que ela está num relacionamento que não é casada? Jesus desmonta todos os argumentos da mulher samaritana, e essa noite ele desmonta os nossos argumentos. Não sou capaz, não sou digno. Quem sou eu para falar de Jesus? Olha como eu era. Mas aí você diz: sim, olha como você era, mas olha como você vai ser em Cristo Jesus. Ele desmonta ela. Ele já começou dizendo que ele era maior que Jacó.
que ele tinha a água da vida eterna. Já derruba outra acusação sobre ela, que ela era separada, que não tinha marido. O que tem te afastado de Jesus? O que tem te afastado de estar com Jesus? Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. E ela já troca de conversa com Jesus. Para que Jesus não fosse mais a fundo nesse pecado, ela já diz: Senhor, mas aonde é que eu devo orar? Onde é que nós devemos adorar a Deus? E muitas vezes, quando nós somos confrontados daquilo que nós estamos errado, nós queremos desviar o foco, assim como a mulher samaritana. Quando alguém, ou quando Jesus te aponta o pecado que você deve corrigir, você começa a argumentar com ele. Não, Senhor, mas não é bem assim, eu pequei porque, veja bem, o homem é falho, a carne é fraca, e começa a encher de desculpa. Eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar a bebida. Enquanto você continuar dizendo não consigo, infelizmente tu não vai conseguir. É decisão. E aqui ela já tenta mudar o rumo da conversa. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, e é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Não sei se você está conseguindo compreender o que a palavra está nos dizendo essa noite. Ela está dizendo que os verdadeiros adoradores estão aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas nós só temos a verdade se nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não é aqui, não é acolá. Não, é através do teu Espírito que você vai adorar verdadeiramente a Jesus. E a adoração não é o ministro, o irmão Douglas, dizer: levanta o braço. Aí você levanta. Você está sendo conduzido. A adoração é você estar no meio da ministração dele, do louvor dele, e você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quer correr, corra. Se você quer deitar, deite. E essa é a verdadeira adoração, porque você tem a liberdade em Jesus. E nós devemos adorar todo o tempo, em espírito e em verdade. Sem verdade no teu coração e no meu coração, infelizmente, não há adoração. Deus é um espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela disse que sabia que viria o Messias. Ela disse: vai chegar um tempo que o Messias vai vir em Cristo e vai nos anunciar todas essas coisas.
E quantas pessoas ainda estão esperando que Jesus venha na sua vida? E como é que Ele vai vir se não tem quem pregue o Evangelho, não tem quem leve a salvação, não tem quem anuncie as boas novas? Ou, se aqueles que estão anunciando as boas novas não conseguem ter um caráter de Cristo, não conseguem ter uma vida firmada em Cristo Jesus, não conseguem dar exemplos de ser cristão, se você não der exemplo, a pessoa que não está em Cristo vai olhar, mas eu não quero ser. Sério que cristão mente? Sério que cristão rouba? Sério que cristão fala mal do fulano? Sério que cristão fala isso? Não, então eu vou ficar aqui. Que Cristo é esse? Que fonte de água viva está fluindo de mim e de você? E Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. Eu sou o que falo contigo, disse Jesus para a mulher. Ele não se apresentou. E quando na Bíblia vai falar eu sou? Quando Moisés pergunta para Deus e diz: quem o Senhor é? Como eu vou ir até diante do faraó, falar no seu nome para que ele livre o povo do Egito? Em que nome eu vou anunciar? E Deus fala: eu sou. Jesus é na sua vida a salvação, Jesus é na sua vida a libertação, Jesus é a proclamação do Evangelho na sua casa, Jesus é a restauração da sua família, a restauração do seu casamento. Por isso que Ele diz: eu sou, para que você entenda que Ele é na sua vida. E Ele diz para a mulher: eu sou. E nisso vieram os seus discípulos. Que nessa noite a gente venha compreender quem é Jesus, qual é a fonte da água viva que nós queremos. Será que nós queremos pegar água todos os dias no poço? Ou queremos que dentro de nós flua um rio de água viva, como fala a palavra, para inundar outras pessoas, para inundar a nossa casa, inundar os nossos familiares, inundar essa sociedade? Você escolhe se você quer ir todos os dias ao meio-dia buscar água no poço, ou você encontra quem tem a água viva. Aleluia. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 38. Mas você tem que crer, você tem que querer, você tem que buscar ser cheio. E essa tarde a gente foi agraciado com esses batizando, né? Vamos dizer assim, né, pastor Manuel? Porque eles entenderam quem é Jesus. Aqui a palavra diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. E nós precisamos levantar essa bandeira. Ministério de Louvor, pode subir, por favor.